paz e a graça a todos. Eu sou o Roque, sou estudante do Seminário Carisma, tenho 44 anos, moro no Brasil, sou casado, tenho um casal de filhos e eu vim contar um pouco da minha trajetória até aqui. Eu sempre fui católico, minha esposa sempre foi da Umbanda, ela tem 34 anos. E há mais ou menos um ano a gente teve o diagnóstico do meu filho de hipermetropia e astigmatismo. E a gente ficou muito impactado, né? Ficamos chocados com a notícia porque era um grau muito alto, né? E conversando com um amigo, falei para ele que tinha até vergonha às vezes de pedir para Deus, né? Porque tanta criança que não enxerga, que não tem condições de ter um óculos. E daí ele me falou que eu não deveria pensar dessa forma, porque Deus se alegra quando a gente procura por ele, né, e pede pelos nossos. E aquilo mexeu muito comigo, porque esse amigo meu, ele teve um período da vida dele, ele foi usuário de drogas por 15 anos, né, e hoje ele é convertido, ele é uma pessoa que mudou completamente a vida dele. E eu comecei a perceber que Deus era muito mais do que aquilo que eu tinha para mim, né? E aí, conversando com uma amiga nossa, que inclusive faz o curso, ela falou que gostaria de mostrar pra gente um pouco mais sobre Deus, sobre a Bíblia, né? E a gente marcou toda semana se encontrar e estudar, conhecer um pouco mais. E teve uma vez que ela falou pra gente que a gente sentiria necessidade de procurar uma igreja, de frequentar uma igreja, né? E através de um vizinho, a gente foi na igreja dele, gostamos demais. O primeiro dia foi assim, impactante, né? E minha esposa, eu achei que ia ser muito mais difícil, porque a religião, a crença que ela tinha era totalmente diferente, né? Era uma coisa um pouco mais distante do que a gente estava conhecendo. E ela olhou para mim e falou: achei meu lugar. E um dia no culto, né? Hoje a gente tem um ministério na igreja, a gente serve no ministério de eventos. E num dia que a gente estava assistindo o culto, eu falei para ela, falei, eu gosto muito de ver o pastor falar porque ele é uma pessoa nova, né? E ele tem muito domínio do assunto. Falei, e às vezes eu tenho até vontade de estudar para ter esse domínio, porque uma hora ou outra a gente precisa ajudar alguém, a gente precisa ter uma palavra de conforto, a gente precisa entender alguma coisa, e acho que é através desse conhecimento que a gente consegue, né, seguir em frente e fazer com que alguém mude o trajeto, ou até mesmo o nosso, né? E comentei isso com essa amiga nossa, Giovana, e ela falou: eu posso te colocar no curso. Eu faço um curso, o Seminário Carisma, e ela me colocou no curso. Eu entrei, muita gente carinhosa, acolhedora, os professores são excelentes, dispostos a ajudar, a tirar dúvida. O fuso horário é diferente, né? Eles estão em Londres, a gente está no Brasil, mas eles nunca deixam a gente sem resposta, sem um ombro. E através do curso eu comecei a perceber que eu moldava um Deus favorável, né? Que a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas às vezes a gente age pela carne, né? A gente quer fazer as coisas e depois se acerta com Deus e tudo bem, mas não é assim, né? E aí eu comecei a entender, até que uma aula que nós tivemos sobre pecado, foi uma aula muito impactante. E, e o pastor falou na aula que a gente tem que entender que não tem pecadinho, pecadão, né? Mentirinha, mentirona. E se um dia
Deus decidir tirar o sopro de vida que Ele nos deu, se a gente tiver em pecado, não tem o que fazer, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque algumas coisas eu já sentia incômodo, né? Eu usava largador, eu tenho tatuagens, né? Então algumas coisas começou a me incomodar e eu comecei a querer fazer direito, né? Fazer o que tá lá, fazer a coisa certa e eu via que eu tinha pecados, né? Alguns hábitos e decidi entender e como o professor disse, dar nome aos pecados, que fica muito mais fácil a gente evitá-los, né? E então eu mandei uma mensagem para ele, ele de bate pronto assim, falou: "Tô aqui, se precisar de mim, conta comigo", me aconselhou e eu comecei a entender que tudo que a gente tem que fazer é pela honra e glória do Senhor, né? Eu sou hoje uma pessoa muito diferente. Eu tenho uma alegria imensa que eu acho que é preenchida pela paz de Deus, que a gente sempre busca em algum lugar ou em alguma coisa, mas é só Ele que preenche, né? Independente de dinheiro, de situação financeira, de posição na empresa ou qualquer outra coisa, o que preenche aquela busca incansável que a gente procura na vida é a paz de Deus, né? E através do curso eu comecei a entender isso, comecei a buscar. E eu hoje, se eu puder falar de Deus o tempo todo para todo mundo, eu faço com o maior prazer do mundo, porque ele merece isso. E o curso e as pessoas do curso têm me ajudado muito. Eu sou muito grato e quero que todo mundo que assistir esse vídeo se permita conhecer algo novo, né? Para que possam sentir aquilo que eu sinto também. É isso. Eu pretendo mais para frente dar alguns testemunhos, porque aconteceram coisas incríveis na minha vida. E pode ter certeza que isso vai ser feito para que outras pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos.